Começamos mais um Bendita Hora. São 3 horas e 10 minutos. Muito boa tarde para você que nos acompanha. Sejam bem-vindos. Nós entramos na sua casa com informação e com convidados para lá de especiais. Você sempre participa do nosso Bendita Hora, você sabe, através do YouTube. O chat do YouTube é youtube.com/TV Rede Vida. Para começar o nosso programa, eu gosto sempre de frisar aquilo que o Padre Juarez fala, que os convidados daqui são os mais bonitos e mais inteligentes das tardes brasileiras. E é mesmo, viu? O critério aqui é altíssimo, é rigorosíssimo. E hoje vocês podem conferir a partir desses nomes que eu falo agora. Ela que é nossa amiga de vários programas, fala de nutrição clínica esportiva, doutora Jéssica Bárbara da Silva. Bem-vinda. Que alegria estar aqui, Hugo. Obrigada pelo convite. Você já esteve comigo aqui como convidada e agora eu estou aqui humildemente conduzindo esse programa com você e eu espero que a gente converse muito sobre saúde, viu? Que privilégio. O privilégio é meu. Obrigada. Doutora Jéssica é graduada em nutrição pela Unip, ela é pós-graduada em nutrição esportiva, em wellness, nós falamos disso ontem no programa. E ela é pós-graduada em fitoterapia e pós-graduada em nutrição clínica funcional pelo Centro de Nutrição Funcional VP. Muito bem, até é uma ficha difícil de se encontrar por aí, hein? O nosso amigo Dr. Juliano Melo Duarte, advogado também, figura carimbada e necessária no nosso programa. Ele é palestrante, presidente da Comissão de Direito Antibullying da OAB de Mogi e especialista em Direito Antibullying e Cyberbullying e mestrando em Educação. Doutor Juliano, uma honra. Muito obrigado. Uma honra contar com a sua presença aqui. Doutor Juliano sempre ponderado nas colocações, mas veemente nas ações, hein? Assunto importante hoje, hein? Muito importante. Stalking, não é? Nós vamos falar sobre isso. E ela que vem de uma vivência de São Paulo como ninguém. Vai falar sobre a ação de prestação de serviço na sociedade com um olhar da igreja. Catarina Teixeira, obrigado pela sua presença, viu? Obrigada a você, viu? Uma honra contar com a sua presença. Nosso primeiro programa. Nosso primeiro programa juntos. Isso mesmo. E aí, a Catarina, vocês já viram em outras ocasiões, mas eu reforço, ela é assessora parlamentar e educadora. Ela construiu a trajetória dela, gente, com os pés na periferia e com um compromisso de transformação social. Ela é pedagoga, estudante de direito e atua como assessora parlamentar e tem um foco nas pautas em que ela viveu. Ela cresceu e viveu e atua diariamente com isso, que são primeira infância, direito das mulheres e a defesa dos territórios extremos da nossa cidade de São Paulo. Então, eu fico lisonjeado de ter você aqui, viu, Catarina? Obrigada, viu? Pelo é uma carinho. honra. Muito obrigada. O nosso psicólogo, amigo Daniel Rochel, que vem aqui me prestigiar. Sim. E eu fico feliz de contar com a sua presença. Viu? Muito bom estar aqui, Hugo. Primeira vez que eu estou aqui com você. Uma honra. E é sempre um prazer estar aqui no programa. A honra é nossa, o prazer é nosso. Você é especialista em relacionamento e fortalecimento emocional. Isso. E pós-graduando em terapia cognitiva comportamental, certo? Isso mesmo. Muito bem, então vocês viram que hoje nós temos um time de primeira para falar muitas coisas no nosso programa. Nós vamos agora para o pensamento do dia na tela, para a gente começar muito bem o nosso programa. Podemos escolher o que semear, mas somos obrigados a colher aquilo que plantamos. Olha, eu quero falar com o psicólogo da mesa sobre isso. Daniel, a gente escolhe o que semear, mas nós somos obrigados a colher aquilo que a gente planta, né? Às vezes o resultado não é o que a gente espera, mas foi base da plantação, né? Isso tem a ver com a maturidade que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Fazemos escolhas, erramos para aprender. E o importante é nós olharmos para a nossa trajetória, entendendo que tudo o que aconteceu foi para o nosso crescimento, amadurecimento e aprendizado. Muitas pessoas ficam presas ao passado, olhando para aquilo que elas erraram ou pelas falhas que cometeram, as escolhas equivocadas, e elas ficam se martirizando o tempo todo, dizendo: eu não deveria ter feito aquilo, eu não poderia ter escolhido daquela forma, por que eu não vi aquilo antes? Mas tudo faz parte de um processo de crescimento. Eu acho que no nosso processo evolutivo é importante também nós começarmos a ter um olhar de misericórdia para a nossa existência. Verdade. Olhando para a gente e acreditando que
a cada dia que passa, vamos nos tornando pessoas melhores do que já fomos um dia. Exatamente. Semear a educação na periferia, eu acho que os resultados eles são muito positivos, não é, Catarina? E nos dias de hoje, Hugo, é muito difícil, né? Antigamente a gente era um pouco mais afetuoso, tinha uma família muito mais presente. Hoje em dia, vemos que as crianças têm essa dificuldade até mesmo de abraçar. Sim. Então, que a gente consiga trazer esse amor, esse afeto, né, a todo momento. E a periferia é isso, né? Eu até, quando eu saio do meu meio social, né, que moro lá no extremo leste, que todo mundo se abraça, todo mundo é muito, né, muito afetuoso, e vou para outros lugares que eu já vejo que as pessoas não gostam tanto do abraço, né, não são tão afetuosos, mas a gente sempre traz de lá essa semente de trabalhar o amor, a compreensão, porque isso, a criança vai crescendo e entendendo que, independente de qualquer circunstância, sempre o amor vai prevalecer, né? É isso mesmo, o amor vai prevalecer. Enquanto você assiste o nosso programa com amor. E eu quero começar esse programa lembrando, hoje a gente faz memória de uma data extremamente triste, mas ela é muito significativa para toda a humanidade, porque há 81 anos, o Exército Vermelho libertava Auschwitz, na Polônia, que foi o maior terrível campo de concentração nazista, onde milhares de judeus foram exterminados. Todos os anos, no dia 27 de janeiro, a gente faz memória desse Dia Internacional, relembrando as vítimas do Holocausto. A data faz referência à liberação pelas tropas soviéticas do campo de concentração e extermínio nazista alemão em 1941 e foi definido pela Assembleia Geral das Nações Unidas. É uma lembrança de um tempo de horror que nunca deve ser repetido. E eu gosto sempre de lembrar isso, porque quando a gente apaga a história, a gente corre o risco de repetir a história. Então, a gente sabe que milhões de irmãos judeus foram assassinados de forma terrível. Cruel, né? Cruel, e que a gente não pode deixar que a chama do antissemitismo prolifere, porque muito facilmente isso pode tomar conta novamente. Recentemente, o número de ataques antissemitas no Brasil e no mundo cresceram significativamente. Essa data, que foi lembrada no último domingo na sede de uma sinagoga aqui em São Paulo, não me recordo o nome, mas que contou com a presença do Dom Odilo Scherer, de inúmeras outras representações religiosas e de inúmeros políticos, foi para dizer, nunca vamos esquecer dessa data tenebrosa e vamos sempre fazer combate ao antissemitismo, e a Rede Vida também, nesse dia, faz o seu manifesto de lembrança a essas pessoas que foram tão massacradas. Nós vamos agora começar o nosso programa com as notícias do dia. Vamos lá? Qual é a primeira notícia do dia? Os riscos associados à deficiência de iodo. Iodo, eu sei que iodo tem várias coisas, né? Vários alimentos, né? O sal tem iodo e tudo mais. O sal é o principal. O sal é o principal, não é? E aí, existe a deficiência do iodo? No Brasil, pouco. No Brasil, bem pouco. Porque a gente tem aquela lei que o iodo tem que estar no sal. Exato, é uma política pública que vem lá de década de 50. Naquela época, Hugo, aproximadamente 20% da população brasileira tinha algum problema relacionado à carência do iodo. Hoje, olha que incrível, né? Que política pública incrível. Hoje, menos de 1,5%. Olha só. E eu acho que vale até o alerta que a gente ouve, né? Rede social, né? A gente ouve muita gente aí falando. Suplementem, consumam iodo. Quem nunca viu algum vídeo sobre Lugol, por exemplo, cuidado, né? Não estou falando que a gente não deva suplementar, mas não é porque é nutriente, não é porque é mineral que pode ser consumido e o excesso, vai só ser um xixi mais caro. Nem sempre. Quando a gente consome iodo demais, nós podemos ter aí, inclusive, problemas relacionados a processos autoimunes contra a nossa própria tireoide. Então, sem o iodo do sal, né? Se você pegar lá o seu sal de cozinha, vai estar escrito ali, sal iodado, né? Sem o iodo do sal, por onde viriam as fontes? Das algas, principalmente, aquela dieta mais marinha, que não é tão comum de algumas regiões do Brasil, de algumas até que sim, né? Mas o leite vai ter iodo, ovos vão ter iodo,
Agora, se a gente tem o hábito de consumir o sal iodado no nosso preparo ali no dia a dia que o brasileiro tem, normalmente não precisamos fazer reposição de iodo. Felizmente, graças a Deus, hoje o Brasil ele tem baixíssimos índices de carência de iodo. Eu vou suplementar como prevenção, não faça isso. Precisa. Faça o acompanhamento médico, faça exame se for necessário. E se realmente a carência for confirmada, aí sim entre com a suplementação. Mas, doutora Bárbara, vamos lá. Ou doutora, Jéssica. Jéssica Bárbara. Jéssica Bárbara, ela tem 2 nomes próprios, é isso. Doutora Jéssica, sal em excesso também faz mal, né? Sal em excesso faz mal, né? Existe uma recomendação aí da OMS que, no máximo, 5 gramas de sal por dia. Lembrando que o sal, ele é o cloreto de sódio, né? Não é só o sódio. E sal, quanto menos, melhor. Agora, se a gente consumir ali aquele mínimo de sal que a gente precisa, associado com uma dieta adequada, equilibrada, né? Uma dieta com comida de verdade e alimentos variados, normalmente a gente não vai precisar repor isso via suplementação. Muito bem. Engraçado, né? As políticas públicas, elas têm um papel muito significativo, porque, você imagina, um ato tomado lá atrás, né, fez com que o sal tenha que ter iodo, e isso faz com que a gente não tenha deficiência de iodo no corpo. Isso é legal. É que nem o flúor na água. O Brasil tem pouco índice de cárie por conta do flúor na água. Tem gente que passa num monte de filtro, tira, mas é bom. O flúor na água é bom para evitar a cárie. Muito bem, a gente dá sequência ao nosso Bendita Hora. Eu quero agradecer aqui ao Maílson da Nóbrega e à editora Matrix, que o Maílson está lançando um livro, eu queria que o Chico mostrasse aqui, que é o livro O Brasil Ainda Pode Ser um País Rico. Ele está lançando esse livro pela Matrix. E o Maílson já foi ministro do governo Sarney, é uma figura que entende muito da nossa economia e está fazendo esse trabalho para a gente entender se o Brasil ainda vale a pena ser um país rico. O Maílson está convidado. Doutor Maílson, por favor, vai ser uma honra contar com a sua presença no nosso Bendita Hora. E antes de passar para a notícia, eu já vou aproveitar aqui para que eu não esqueça, eu vou fazer o sorteio da música para ver quem vai escolher a canção que encerra o Bendita Hora. O Daniel é o número 1, a Catarina é o número 2, o doutor Juliano é o número 3 e a doutora Jéssica, número 4. Vamos ver. Nunca Agora tem número 2, Catarina Teixeira. Foi isso, agora você escolhe a música que encerrar o programa da sua vida. Fica à vontade. Que música? Sei que você vai chegar, Ramon e Rafael. Sei que você vai chegar, Ramon e Rafael. A técnica vai preparar e o nosso programa vai seguindo aqui, porque não acabou ainda não, tá? É muita coisa pra gente falar aqui agora. Próxima notícia, por favor. Amor ou dependência? Como cultivar relações saudáveis, inclusive com você mesmo. De quem? Do Daniel Rochel. Trouxe e que é até da aqui o Matrix livro. também, né? Que maravilha! Olha, obrigado. Vai ser lançado agora dia 2 de fevereiro, que vai estar nas livrarias, né? Começa a distribuição. E eu estou muito feliz com esse primeiro livro que eu estou lançando pela Matrix. Daniel, é muito legal falar sobre relacionamento, principalmente nos nossos tempos atuais. O livro é muito bacana, gente. Ó, tem espaços para você preencher. Eu acho que com base... Ah, que legal, olha isso aqui. Lição de casa. Olha, tem lição de casa para fazer. É um livro terapêutico. Exato, e falar sobre amor num tempo atual é muito significante, porque às vezes a gente acha que a pessoa está apaixonada, mas é só uma dependênciazinha que ela criou, não é? Como que você teve um insight para abordar esse tema? Nos atendimentos que eu faço no consultório, eu comecei a perceber como as pessoas misturam amor com dependência emocional. Elas começam a viver relacionamentos que estão trazendo sofrimento, relacionamentos abusivos, tóxicos, e elas acabam aceitando tudo, justificando que estão ali por amor. E isso é uma grande armadilha, porque quando o relacionamento sequestra a sua identidade, a sua subjetividade, você não consegue mais se locomover pela vida, você acaba ficando muito adoecido dentro de um relacionamento. E tem pessoas que, assim, tudo na vida delas gira em torno daquele relacionamento. Quando você pergunta para a pessoa o que tem depois desse relacionamento, não existe nada. Tudo gira ali em torno daquela pessoa. E aí você começa a observar que ela não está vivendo um círculo de amor, um vínculo amoroso. Ela está vivendo um ciclo de dependência emocional. Ela depende daquela pessoa como
alguma coisa muito importante, muito significativa para dar sentido na vida dela. É como se fosse um açúcar, é uma dependência mesmo. Açúcar não rola, né? Não. A doutora Jéssica já abominou o açúcar. Nem no café, hein? O meu tá com açúcar. Ai, Ô, Daniel, esse tema do relacionamento, você aborda aqui em vários capítulos. Você traz algum caso que você já tenha vivido, tratado dentro da sua profissão? Tem vários casos clínicos, lógico que eu mudei... Preservando a identidade. Preservei a identidade, o sigilo ético, mas eu conto casos de pessoas que, por exemplo, estavam num relacionamento muito abusivo e elas conseguiram se libertar. Por exemplo, tem um caso de uma mulher que ela estava num relacionamento... ajudou muito o marido a se reerguer profissionalmente, só que quando ele conseguiu atingir ali o que ele queria profissionalmente, ele começou a ser abusivo com aquela mulher. E chegou ao ponto de falar para ela assim, olha, se mata. Que loucura. E ela chegou ao ponto de pensar nessa possibilidade. E foi quando ela me procurou e a gente começou a trabalhar a identidade dela pessoal, porque antes de você amar uma pessoa, você precisa se amar. Isso já é um mandamento bíblico, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, você só oferece para o outro aquilo que você já está se dando. Uma pessoa que não se ama, ela fica muito desnutrida de amor próprio, de dignidade. Ela fica à mercê do que o outro está oferecendo para ela. E aí, essa psicoeducação foi muito importante para essa paciente conseguir recuperar a autoestima dela, começar a se olhar de uma forma diferente, se autovalorizar mesmo, que ela não estava mais conseguindo fazer isso. Então, essa recuperação foi muito importante. As redes sociais, você acha que banalizaram os relacionamentos, doutor? Banalizou porque, assim, hoje tem muita oferta, principalmente nos sites de relacionamento. Então, virou um cardápio de pessoas. E agora é assim, eu não tolero mais quando você tem um problema, né? Eu começo a me envolver com uma pessoa, mas eu só olho aquilo que você tem para me oferecer de bom. Quando você começa a apresentar problemas na sua vida, ou problemas familiares ou financeiros, você já se torna um empecilho para eu conseguir as coisas que eu estou buscando na minha vida. Então, assim, se eu tenho um cardápio de pessoas que podem me dar prazer, alegria, felicidade, por que eu vou perder tempo com essa pessoa que está me consumindo tanto? Exato. Então, as pessoas ficaram, assim, muito perdidas na hora de escolher um parceiro. Elas perderam a noção dos princípios, dos valores, e elas estão muito mais conectadas no prazer, naquilo que o outro tem para me oferecer, para me trazer mais felicidade, mais satisfação. Muita opção nem sempre é a melhor opção. Não é a melhor opção. Olha só, a gente fez aqui, ó, chegou então dois livros da Matrix. Matrix. Eu quero mandar um abraço para o Paulo Tadeu, que é o grande condutor dessa editora, que faz ótimos lançamentos, tá? A Matrix, eu tenho a felicidade de cobrir inúmeros títulos lançados por eles, e o Paulo sempre faz uma curadoria altíssima, né? Você vê aqui, o Daniel tá aqui. Sim. E aí, então, nós vamos para mais uma notícia. Eu gostei muito desse livro, Muito viu? obrigado. Parabéns. Estão todos convidados para ir no lançamento do meu livro, que vai ser dia 19 de fevereiro, a partir das 18h30, na Livraria da Vila. Mas logo mais eu vou passar mais informações. Bom saber, estaremos lá. Vamos para a próxima notícia, então? Onde a fé acolhe o papel das mulheres católicas na defesa da dignidade. Catarina, falei justo isso no começo do programa, que é uma área de atuação sua. Quando as pessoas chegam, muitas vezes, nas paróquias, elas são amparadas, não é? Não só pela fé, mas a comunidade tem um papel muito importante nisso, e eu acho que o olhar feminino aprimora esse contato, não é? Como é que você tem atuado junto com as paróquias da região leste nesse sentido? Hugo, eu costumo falar que toda a paróquia é só um padre, né? Quem rodeia o padre são as mulheres, né? Então, 90% do que a gente tem de trabalho, tem de liderança, são mulheres. E quando a igreja acolhe, né? E eu digo assim, acolher
é algo muito subjetivo, né? Mas aquilo se torna parte da sua família, né? A igreja se torna parte da sua família. Eu não digo só a igreja, eu digo comunidades, né, do extremo leste. Aquilo que a gente faz para se conectar. Talvez aquela mulher seja uma dona de casa, ou muitas vezes uma professora, muitas vezes uma profissional da limpeza, e todo mundo vai se juntando e vai tentando se organizar para, de fato, ter aquele acolhimento, né? E a gente vê que hoje a grande quantidade dessas lideranças, né, quando a gente fala de temas, assim como o Daniel fala de relacionamentos abusivos dentro da igreja, hoje a gente tem essa diversidade para falar com todo mundo, né? Antigamente era um pouco mais fechado, não tinha essas pastorais, hoje a gente consegue conversar sobre nulidade de casamento, como que aquela mulher chegou àquele estado do casamento, por que de fato aquele casamento não deu certo, né? Então a gente consegue dar uma orientação mais voltada para a mulher. Antes não era muito falado das lideranças como mulheres, né? Hoje em dia a gente já fala muito porque de fato é a vivência do que se é construído. E quando a gente chega nessa parte da mulher, de conseguir ajudar de alguma forma, eu acho que as notícias, as situações lá no extremo leste é muito difícil. Então, assim, algum caso de abuso, hoje a gente consegue, de repente, dar uma orientação para essa mulher, né? Que tem delegacia, que tem a Casa da Mulher Brasileira, que a gente consegue dar um amparo maior. Antigamente, isso era um pouco mais embaixo dos panos. Aquela mulher sofria calada e muitas vezes não conseguia falar. Hoje, os padres estão mais abertos na hora da confissão, né? Não é mais aquela confissão que você reza 50 Ave Marias e está tudo certo. Hoje em dia, você conversa com o padre de igual para igual. E isso vai criando um laço maior para as mulheres conseguirem até mais se fazerem família de dentro da igreja, né? Catarina, e a gente sempre tem que lembrar o seguinte, quem nos acompanha também sabe disso. A mulher, ela trabalha, ela cuida de casa, é mãe, mulher, ela cuida dos vizinhos, do pai, da mãe, de todo mundo. E não é fácil, porque às vezes você está no interior, em 10 minutos você está no seu trabalho de casa. Na Zona Leste é mais difícil, a maioria trabalha aqui na região central de São Paulo, leva 2 horas para ir, 2 para voltar. Isso potencializa. Então, o papel da comunidade religiosa e o papel que a Catarina desenvolve junto com todas as mulheres na Zona Leste é muito importante. Então, muito bom você destacar isso no programa. Obrigado, viu? Imagina. Eu fico lisonjeado. Gente, deixa eu falar um negócio. Durante a abertura do programa e agora no Merchan, tocou um sinal que vocês devem ter ouvido aí em casa, e quem está em São Paulo recebeu também, que é aquele alarme, o alerta que tem da Defesa Civil, dizendo que está chovendo muito, porque só chega esse alarme, todo mundo recebeu. Então, fiquem em casa, cuidado aí com quem está na rua, enfim. Em São Paulo, a coisa está feia na chuva. Minha esposa, se eu demorar para chegar em casa, é por causa da chuva. Olha o doutor Juliano. Vamos para a próxima notícia? Vamos ver, tem notícia agora, vamos lá. Vamos colocar uma notícia que vai... Vamos ver. Mãe de Adriano Imperador toma golpes via IA. E ex-atleta reage. Vou atrás. Ixi, imagina o Adriano indo atrás de alguém que aplicou o golpe na mãe. O Adriano vai lhe dar uma coça, rapaz. Ele fez um vídeo super nervoso, falando que a pessoa está na mão dele, que ele está muito indignado. E é uma realidade. A IA, eu sempre digo que... Perigo, né, doutor? É um perigo. Ela para quem utiliza para o lado bom, é uma coisa sensacional, né? Tem médicos que utilizam a IA, professores, todos nós que utilizamos da IA para algo positivo. Mas, infelizmente, tem crescido muito o número de golpistas que utilizam a IA, né? Para fazer golpes. Eles pegam, por exemplo, a máscara de uma empresa X, por exemplo, idêntico, coloca lá, induz o consumidor a erro, ele imprime o boleto, acaba pagando e cai no golpe. Isso já acontecia antes, que era meio precário. Hoje, com a inteligência artificial, o negócio está muito aprimorado. Muito aprimorado. Há um tempo atrás, estava tendo o golpe da entrega de flores. E quando o entregador chegava com as flores, ele falava, olha, eu quero tirar uma foto para falar que você recebeu as flores, tudo. Você pode tirar uma foto e tal. E aí a pessoa deixava ele tirar. Só que ele pegava essa foto e depois utilizava essa foto para fazer empréstimos,
É o chamado phishing também, né? A pessoa pega dados, pega elementos da pessoa ali para praticar o crime. E, lamentavelmente, nós temos hoje grupos de pessoas que vendem, né, enfim, de forma ilógica que não se pode fazer isso, mas vendem listas de telefones, de pessoas com CPF, enfim, para os golpistas. Então, é uma empresa, é um grupo muito grande que atua nisso, né? E depois da questão aí do dinheiro que sai da conta é muito difícil. Voltar, é difícil. Atenção, você que nos acompanha aqui no Bendita Hora, isso é um alerta para você que nos assiste. Por quê? Porque vocês devem ter acompanhado nos noticiários recentes, nós abordamos aqui também em alguns programas e diariamente nós vamos lembrar. Pessoas se passaram pelo ator, como chama o ator, Rodolfo, aquele americano? Brad Pitt. Uma moça de Erechim, enganou ela achou que ele fosse para lá. E, gente, pode parecer um absurdo, mas você pode cair numa coisa muito mais simples, entende? Você pode passar, o teu médico, o teu advogado, o padre, qualquer coisa nesse sentido pode ser passado através de vídeos fabricados pela inteligência artificial. Não clique em nada. Isso já é um alerta antigo, né, doutor Juliano? Uma dica importante, o WhatsApp. Se você recebe com o logotipo de algum banco, alguma coisa, não caia nessa, que é fraude. Vem tudo bonitinho. A pessoa, o idoso, geralmente vai clicar lá, ele vai estar caindo no golpe, porque não é o banco, é o golpista que está armando tudo aquilo. E principalmente, de novo, eu reforço, ano de eleição, muita imagem falsa com falas não ditas por inúmeras pessoas vão circular, ou de apoio ou de denegrir a pessoa. Então, vocês têm que tomar um cuidado redobrado, não só em golpes que dizem respeito ao seu dinheiro ou à sua segurança, mas também naquilo que diz respeito ao seu posicionamento. Hugo, tem que tomar um cuidado. Eu quero falar mais uma coisa que é importante. Claro. Se você tem familiares, escute essas pessoas que estão na sua casa, porque pessoas mais velhas têm uma facilidade maior de cair em golpes pela internet e elas acreditam em tudo que elas estão lendo e vendo. Se alguém que está na sua casa fala para você, olha, isso não é verdade, isso é IA, isso é fake, acredite nessa pessoa, porque não é implicância da pessoa, ela está tentando te alertar para te ajudar a não cair em golpes. Acho que isso é muito importante. Isso é verdade. Os idosos de casa... Meu pai é assim, não escuta o que eu falo. Escuta. Que bom. Eu gosto sempre... tem mais café. Esse programa é uma beleza, café é fantástico. Gente. Eu gosto muito. E eu gosto também quando vocês participam. Hoje vocês estão quietinhos aqui no nosso chat. Eu queria mais participação. youtube.com/@TV Rede Vida. Envia sua pergunta por lá. Tenho certeza que vocês vão... Nem que for uma pergunta assim, por que tá chovendo em São Paulo? Manda aí, eu gosto de ouvir vocês falando, eu gosto. Próxima notícia, vamos ao ar. Nova pirâmide alimentar americana, o que muda no conceito de comer bem? Olha, isso é interessante, doutora Jéssica, porque a gente tem observado esse tema muito forte nos Estados Unidos e repercutiu aqui no Brasil. Muda alguma coisa o nosso jeito de comer? Na prática. Na prática mesmo? Muda, mas muda mesmo? Não. Tá. Essa pirâmide alimentar, para começo de conversa, né? Um belo dia eu acordo, aí eu olho lá no Instagram, tem mais de 100 mensagens. Jéssica Nutri, olha aquela nova pirâmide, olha o que aconteceu. Agora vamos ter que comer mais proteína. Finalmente, as pessoas cederam ali a dieta da selva. Não é nada disso, gente. Calma. Primeiro ponto quando eu olhei a imagem, o que dá a entender quando a gente olha, né? Parece que é realmente isso. Olha, vamos se entupir de carne, né? Isso, não pode? A carne, ela é legal, mas olha lá do outro lado, né? Vegetais nós temos e frutas. Vegetais, nós temos frutas. Na prática, não mudou muita coisa. Quando eu olhei a imagem, eu tive a preocupação de ler o documento. E aí, depois de ler o documento, que eu fui entender que, na verdade, eles melhoraram a comunicação e colocaram essa questão da importância do consumo proteico. Porém, porém, todavia, contudo, quando a gente fala em proteína, a gente tem algumas faixas ali de consumo. Então, algumas pessoas vão ter uma dieta que a gente chama de hipoproteica, né, que é aquela que tem pouca proteína. Normalmente, pacientes com algum tratamento renal, conservador, algumas questões aí mais específicas. O que a gente chama de normoproteica, que seria uma faixa de 0,8 a 1,1 gramas por quilo de peso.
e a hiperproteica, que é acima de 1,2 gramas por quilo de peso, até 2 gramas mais ou menos por quilo de peso. Por quilo de peso, né? Estou falando aqui de individualidade. Pirâmides não consideram individualidade. Esse já é um ponto pelo qual eu não gosto muito de pirâmides. Mas vamos lá, voltando para a individualidade. De como está você por dentro. Esse documento, ele cita uma faixa proteica ali, né, a faixa proteica de 1,2 a 1,6 mais ou menos. Eu acabei de falar aqui que a hiperproteica começa no 1,2. E eu trabalho com essa recomendação na minha prática há anos. Por isso que eu disse, na minha prática não muda nada. E aí quando a gente fala, mas tem que comer muita carne. Carne tem gordura saturada. Certo. E a recomendação antes dessa pirâmide era não exceder 10% da dieta de gordura saturada. Sabe qual que é a recomendação depois? É exatamente a mesma, não exceder 10% da dieta de gordura saturada. E foi muito legal, a gente falou de IA, né? Algumas pessoas tiveram a curiosidade de jogar o documento na IA e falar, IA, refaz a pirâmide com base no documento. A pirâmide fica diferente. A carne já aparece de uma forma ali um pouquinho diferente. Então, cuidado, né, com essas mensagens um pouco... olha, né, vamos comer carne, carne, carne. Carne, ela é importante, proteína é importantíssima. Mas, na prática, vai representar em torno ali, numa hiperproteica, 25%, no máximo 30% da dieta. E quando a gente olha, parece que está falando o quê? 50%, 60%. Eu já estava feliz que nunca mais teria que comer aveia, nunca mais teria que comer grãos integrais, um saco. Mas eu como muesli todas as manhãs e noites antes de dormir, então eu acho muito agradável já comer. Para mim era o limite. Agora... Posso valorizar um pouquinho o nosso Brasil? Por favor. Esse documento foi lançado pelos americanos, que não são lá muita referência, né, de como comer bem. Lá só comem latas, aqueles vídeos americanos vindo para mim que todo mundo só abre lata e joga dentro. Isso. Para com isso. E no Brasil, nós temos um guia alimentar para a população brasileira, que tem pessoas exaltando esse documento sem nunca ter lido o nosso guia, que foi lançado, se eu não estou enganada, em 2010, ó. Olha só. Já tem Mas foi no Brasil. E o nosso guia, ele é premiado, ele já foi premiado, reconhecido internacionalmente por vários países, e ele preconiza exatamente isso: comer alimentos in natura, alimentos minimamente processados e evitar os ultraprocessados, que é o que esse documento também está preconizando. Então, valorizem o documento brasileiro. Pegaram o documento brasileiro, refizeram nos Estados Unidos, aí os brasileiros falam, isso é bom, porque a gente tem a síndrome do vira-lata, que é daqui não presta, tudo que é de fora é bom, não é? Como que você descreveria isso na psicologia, Daniel? Como é que as pessoas gostam tanto de valorizar o que é de fora e nada do que é de dentro? Uma baixa autoestima brasileira. Altíssima. A grama do vizinho sempre é mais verde, mais né? verde, Gente, eles comem coisa em lata. Aqueles vídeos que chegam do pessoal preparando comida. Eu prefiro acreditar que é IA. Não, infelizmente, mas não é, né? Não é. Até a música, né? Precisa ir pra lá, é traduzida, aí faz sucesso. Aí faz sucesso aqui. E eles não têm arroz com feijão. Não, pois é, e aqui a comida brasileira, a comida de todas as nossas regiões são maravilhosas. Eu quero exaltar a participação de quem está falando conosco aqui, o William, que todos os dias manda mensagens. Obrigado, William. O André está mandando, falando que a Catarina é um puro exemplo do movimento da mulher católica na defesa da dignidade. Obrigada, parabéns, hein? André. O William está aqui exaltando a participação do doutor, falando sobre essa questão da inteligência artificial. Um abraço, William. E a Beatriz também está falando do acolhimento da comunidade também. Muito bom, hein? Gostei da participação. Agora eu fiquei feliz. Vamos para a próxima notícia para eu ficar mais feliz ainda com vocês comentando. Vamos lá. Brooklyn Beckham se afasta dos pais. Devo impor limites na família? E aí? Viralizou isso, porque o filho do David Beckham parou de falar com os pais. Sim. A gente já teve aqui no caso, no Brasil, aquela moça que é jovem, que eu esqueci o nome dela agora. Larissa Manoela, que fez também, parou de falar com os pais. E aí? Tem que impor limite na família? Tem que impor limites. A gente romantiza muito a família. É lógico que a estrutura familiar é muito importante para o desenvolvimento emocional de todos nós e para a manutenção da nossa saúde mental. Só que tem famílias que são muito disfuncionais. E nesse caso, não é porque é pai, mãe, irmãos que você precisa aceitar tudo. Tudo bem que quando é um relacionamento amoroso, você termina aquele relacionamento e você tem a possibilidade de não ver mais aquela pessoa. Com um pai, uma mãe, um irmão, é mais complicado. Porém, você precisa impor limites. Lembrando que psicopatas, narcisistas, pessoas manipuladoras,
elas saem de dentro de uma família, elas têm uma família. Os psicopatas, eles vão em aniversários, eles estão em festas, eles estão em reuniões de família, eles não são tatus que estão debaixo da terra, eles estão convivendo com a gente. Não brota da terra, Não né? brota. Eles têm família, Exato. têm CPF, CNPJ. Exatamente. E às vezes pode ser seu pai, pode ser sua mãe, um irmão. Então é importante você estabelecer o relacionamento com aquela pessoa, com aquele familiar, a partir de como você está se sentindo naquela relação. Eu sempre falo que as nossas emoções são as nossas bússolas. Certo. Quer dizer, é a nossa bússola, né? As nossas emoções. Porque a partir do que você está sentindo, você começa a identificar como que aquela relação está se estabelecendo. Quando você conversa com a sua mãe, com o seu pai, com seus irmãos, tem acolhimento, tem escuta, tem um lugar de compaixão, ou são pessoas que o tempo todo estão te julgando, te colocando para baixo. Tem até o caso daquela cantora Mariah Carey, que eu vi no documentário dela, que ela teve um relacionamento extremamente difícil com a mãe dela. A mãe era uma cantora de ópera e ela não aceitava o sucesso da filha. Falava assim, você nunca vai ser maior do que eu. Então, imagina, era uma mãe extremamente narcisista e ela se afastou da mãe, se afastou da irmã, do irmão. Por quê? Não é porque é a família que está te fazendo bem. Então, assim, não dá para afastar completamente. Você vai manter ali um certo distanciamento e uma certa aproximação com educação, né, preservando ali o laço que é necessário. Mas, na medida do possível, se afaste se esse relacionamento e essa pessoa está te fazendo mal e não está te respeitando na sua individualidade. Ô Daniel, mas esse afastamento não quer dizer que a gente vá tratar mal ou isolar também, não é abandonar. Não é abandonar e nem tratar mal. É você impor um limite. Por exemplo, você pode ir na casa desse familiar, visitá-lo, mas talvez você não queira que ele vá na sua casa. Então, você vai começar a construir ali espaços de segurança emocional para você preservar a sua saúde emocional. Mas, assim, tem até pessoas que ficam traumatizadas no final do ano, Natal, Ano Novo, porque vai ter que encontrar a família, né? E é muito difícil, porque agora melhorou, porque antigamente tinha muito mais amigo secreto na família, aí você não sabia o que falar da pessoa. Mas, assim, precisa estabelecer um limite. Não é tratar com ignorância, não é tratar mal, não é ser ríspido e nem agredir verbalmente ou fisicamente essa pessoa. Mas é você conseguir colocar um espaço de segurança e até ter uma área para você se preservar emocionalmente. Pode ser na sua casa, por exemplo. Na sua casa não entram essas pessoas. Se você for convidado para ir na casa deles, você vai. Mas, assim, tudo isso vai ter que ser conversado. É importante buscar por psicoterapia, porque na psicoterapia você vai entender a dinâmica familiar, lembrando que família é um sistema, né? E quando uma parte está danificada, começa a mexer no todo. É um sistema e precisa ter conhecimento dessa constituição sistêmica para que você possa ter argumentos e ter ferramentas para agir e reagir diante de tudo isso que pode estar te causando sofrimento emocional. Muito bem. Olha, que coisa muito... É sério falar de família? É difícil falar de família? É difícil. Mas é muito boa a colocação do Daniel aqui sobre esse tema. Não vamos abandonar, mas vamos colocar um limitezinho ali, porque tem fases da vida. Porque a gente fala muito de relacionamento amoroso, né? Mas só que o relacionamento abusivo, o narcisista, o manipulador, começa ali dentro da sua casa. Pode ser qualquer familiar. Exatamente. Então, vamos lá. Mais uma notícia. A igreja como referência da comunidade em momentos de crise. Isso que a gente falou já um pouco antes aqui com a Catarina, sobre a igreja sendo esse pilar, ajudando as mulheres, não é? Orientando, abraçando elas e dando um norte. Isso você tem testemunhado muito e você tem trabalhado muito também, fazendo esse acolhimento, né, Catarina, no extremo leste de São Paulo. Hoje, não só com as mulheres, eu queria fazer referência a um vídeo que saiu do senhorzinho que acabou de perder o neto.
E ele subiu até o altar. No momento da consagração, o padre largou a hóstia que estava se consagrando, que é muito importante dentro da Igreja Católica, e foi acolher o senhorzinho, né? E esse tipo de acolhimento que a gente fala, né? Nos momentos em que a pessoa mais precisa, qual que é a sua referência? Né? O que você tem de valores, né? Ele sentiu como se o padre fosse parte da família dele e que não importasse o momento que estaria, porque se somos nós, a gente ia julgar e falar, meu Deus, não sobe, é o momento da consagração. Mas ele subiu, o padre entendeu e o abraçou. Então, esse tipo de acolhimento não só com mulheres, mas com todas as pessoas que de fato precisam, né? De uma escuta, de um abraço, de repente, uma conversa, né? A gente entende que nem todo mundo consegue ser igual o senhorzinho para algumas coisas, né? Então, que a gente consiga fazer esse tipo de acolhimento, ser mais amor, ter mais respeito pelas pessoas, até porque a gente não consegue entender o que elas estão passando, né? A gente só consegue entender quando a gente passa por aquele tipo de situação. Compaixão, né, com a dor do outro. Isso. A nossa produção está preparando aqui, ó, já para mostrar esse momento. Olha lá, ó, vocês estão vendo aí o vídeo do padre interrompendo a consagração para acolher esse senhor. É que o padre não está aqui, a gente estava com o padre Elias aqui no nosso estúdio, eu ia até perguntar para ele, porque existe um peso significativo, o padre não pode interromper esse momento. Isso está no cânon da igreja, não pode interromper por motivo nenhum. A gente já viu, inclusive, terremoto, lá no terremoto acontecendo e o padre segue firme ali. Nesse caso, você vê que ele faz a pausa e faz um acolhimento que a Catarina colocou muito bem. O padre tem esse papel de acolhida e ele é um bastião nas comunidades da nossa cidade, não é? Ele é referência, né? Ele é referência na comunidade. Tem muitos padres que têm um trabalho comunitário significativo que muitas vezes a gente só olha para quem está na mídia, mas não olha para aquela comunidade pequena em que às vezes entrega marmitas. A gente tem lá na cidade de Tiradentes um padre que não precisa de nada relacionado ao poder público. Ele junta lá com o pessoal nas missas e na semana distribui grande quantidade de marmita. E esses trabalhos que a gente fala, você conseguir olhar para o outro, porque Jesus, ele não escolheu os mais bonitos para ele falar assim, olha, levanta, vem me seguir. Ele só falou assim, olha, bora me seguir? Vamos junto? Vamos? Então fomos. Então é isso que a gente precisa entender, que a igreja, ela não está para escolher quem tem ou quem não tem mais, né? Ela está para acolher. E o padre faz esse papel muito bem nos dias de hoje, porque ele não olha para quem ele está acolhendo, né? Ele só acolhe, que foi o que aconteceu com o senhor semana passada no vídeo. Eu sei que você não vai falar o nome de nenhum padre que você conhece, porque senão a gente vai, né? São vários, e aí os outros falam, você não falou meu nome. Então é o seguinte, Eles são ciumentos. no seu nome, eu sei, em seu nome, leve um abraço da Rede Vida para toda a comunidade católica da Zona Leste de São Paulo, e eu estendo aqui para toda a nossa cidade de São Paulo, tá bom? Vamos para a próxima notícia, o programa está caminhando para o fim. Stalking. Saiba identificar e o que fazer quando se é vítima de um perseguidor. Doutor Juliano, isso é também perigoso, hein? É um assunto muito importante. Infelizmente, não vamos esgotar tudo aqui, né? Em virtude do tempo. Mas o stalking, para quem está em casa, está no Código Penal. É o crime de perseguir alguém. Não só criando um incômodo, mas criando um trauma também. Já aquela perseguição que foge ali da normalidade, né? Mensagens invasivas, né? Aí a pessoa bloqueia o perfil, ela vai, monta outro perfil e começa a perseguir. Nós tivemos casos aí, como exemplo, de Ana Hickman lá atrás, foi vítima de um stalker. Agora, recentemente, a Isis Valverde, a atriz Isis Valverde, ela foi perseguida por mais de 20 anos, né? Lá atrás, nós temos um caso muito famoso, John Lennon. John Lennon, aquele... Morto por um... rapaz que o matou, ele já estava perseguindo por vários dias. Esteve de manhã para pegar um autógrafo do John e na parte da tarde acabou atirando. Tudo planejado. Então, a questão do stalk é muito perigosa. Tem o cyberstalk também pelas redes sociais, né? Você recebe flores, tem um caso, o recebimento de flores diários
praticamente no ambiente de trabalho, né? Termina um relacionamento, o marido ou a mulher começa a perseguir. E dentro do stalking também acontece, infelizmente, o cárcere privado, né? Que também é um outro crime que está no Código Penal. Então, se você está sendo vítima de um perseguidor, né, leve este caso, abra uma queixa, vai até a delegacia de polícia, porque não é brincadeira. Tem casos que o perseguidor ele acaba invadindo, pulando o muro da sua residência. Que loucura. Você está almoçando no restaurante, ele está do lado, Nada. né? O Hugo sai da emissora aqui da Rede Vida, tem uma pessoa na frente da emissora todos os dias. Então, tome cuidado, porque isso já pode ser caracterizado como um crime, viu, Hugo? Meu Deus, não. Doutor Juliano, Os fãs do Hugo aí que Não, ninguém fica... eu vi que, por curiosidade, essa semana eu estava lá, estavam algumas leis que eram relacionadas à mulher. E o stalking aumenta a pena quando o crime é para a mulher, não é isso? mulher e idoso, quando a vítima é vulnerável ao aumento da pena. Olha, muito interessante. O Mahatma Gandhi foi morto por um fã também, um seguidor dele, sabia? Ele achou que o cara... Sim. Mas você está sendo muito leve com o seu pensamento, está mudando. É isso. Seja por amor, desamor ou por alguma vingança, é isso. Música para encerrar o nosso programa. Infelizmente acabou, passou rápido, hein? Muito rápido. É quando a gente tem amigo aqui na mesa e todo dia tem amigo, passa rápido. Quando o programa é bom, né? Não, é que o público de casa é maravilhoso Público e de os casa. convidados são melhores ainda. Você pediu, Catarina. Qual é o nome mesmo? Amor e Rafael, sei que você vai chegar. Muito bom, então. Obrigado a todos que estiveram aqui comigo. Vou começar aqui pela Catarina. Obrigado, Catarina. Foi uma honra Obrigada, contar com a viu, sua Hugo? presença aqui. Prazer em conhecer. Você quer ir na Zona Leste para ver o seu trabalho, que tem mudado a vida das pessoas, viu? Me siga lá nas redes sociais, catarinateixeira.oficial, e acompanhe o meu trabalho lá pela Zona Leste, pelas igrejas da nossa Diocese de São Miguel Paulista. É isso mesmo, vai ser um prazer ir lá. Eu vou conhecer mesmo. Ela já falou no Instagram dela, já é. Doutora Jéssica Bárbara da Silva, obrigado. Obrigada, Hugo. Você é Uma honra, alegria estar aqui. Invertemos a pirâmide e os Estados Unidos estão atrasadíssimos. Nós já invertemos em 2000 e há mais de 10 anos. Um passo à frente. Muito. Instagram é @jessicabarbara.nutri e o Instituto Bratan. Instituto Bratão. Um beijo pro pessoal do Instituto. Vamos lá, então. Doutor Daniel Rochel, obrigado, viu? Muito obrigado. Olha, esse Muito bom livro... estar aqui. Muito bom. O livro do Doutor Daniel, viu? Hã? Dia 2 o lançamento, né? 2 de fevereiro, o lançamento na Livraria da Vila. Não, Tá? é dia 2, Dia 2. estará em todas as livrarias. livrarias. A noite de autógrafo vai ser no dia 19 de fevereiro. Muito bem, então, para acompanhar tudo isso, @psi.danrochel. Isso, no Instagram e no YouTube também. Muito bom, no Instagram também, né? Também. Ótimo. E o site danielrochel.com.br. Isso mesmo. O nosso grande doutor Juliano, muito obrigado, Uma doutor. honra. Eu digo que quando vem a Rede Vida, eu renovo as minhas energias, viu? E que a gente, o Essa nosso equipe conhecimento com você. Muito viu? grato, muito obrigado. @Juliano Melo Duarte. Isso aí, você, espero você aqui amanhã, viu? A partir das 3 da tarde, nosso Bendita Hora. Fiquem com Deus. Beijo, até amanhã.